Judas 17 ao 25. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm um espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Hein? E na mensagem anterior, que abordou dos versículos 9 ao 16, nós vimos que o irmão do Senhor Jesus, Judas, ele contrasta a arrogância dos falsos mestres com a humildade do arcanjo Miguel. Judas também nos comunicou que os falsos mestres tentam passar a ideia de um conhecimento superior, mais elevado. E Judas ainda destaca de forma comparativa aos falsos mestres a falta de espiritualidade de Caim, a ganância de Balaão e a rebeldia de Corá. Judas também faz uso de figura de linguagem semelhando os falsos mestres a rochas submersas, mostrando os perigos ocultos que eles representam com as suas falsas doutrinas, nuvens sem água, se referindo à hipocrisia deles, a ondas bravias, ao poder de destruição que esses falsos mestres tinham, inclusive com as suas falsas doutrinas, e nos compara também a estrelas errantes, eles que traziam doutrinas passageiras, indignas de confiança. E a nossa mensagem de hoje, baseada naquilo que a gente leu inicialmente, Judas ele traz exortação a perseverar na obediência. E a primeira exortação que Judas nos faz a perseverar na obediência das doutrinas apostólicas. E nos versos 17 e 18 que a gente já leu, vou reler, ele diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Judas apresenta que os apóstolos prognosticaram que alguns rejeitariam os seus ensinos. Os cristãos precisavam ser cuidadosos, precisavam estar atentos, mas não precisavam ficar alarmados, porque a presença desses homens maus, a presença desses falsos mestres foi prevista não só pelos apóstolos, mas pelo próprio Senhor Jesus. Em Mateus, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 24, os versos 4 e 5, o próprio Senhor Jesus ele diz: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Senhor Jesus nos alerta. Lá em Atos, no capítulo 20, os versos 29 e 30, o apóstolo Paulo ele fala: sei que depois da minha partida, isso o apóstolo Paulo falando para os líderes da igreja em Éfeso, ele fala: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Pessoas que estão dispostas a distorcer as palavras do Evangelho. E nos nossos dias não é diferente. Os falsos mestres, os
os falsos pregadores, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos líderes estão entre nós. E aí a gente pode perguntar, mas como identificá-los? E a resposta é óbvia. Conhecendo as Escrituras, conhecendo os ensinamentos bíblicos, conhecendo as palavras proferidas pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus. E o alerta no versículo 18, que nós já lemos, é que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo suas paixões. Irmãos, o escarnecedor é um zombador. E isso é confirmado pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas paixões. E o termo zombaria, no idioma grego, o idioma que foi escrito no Novo Testamento, traz a ideia de agir de forma caricata, ridicularizando. E alguns falsos mestres se caracterizavam e se caracterizam por essa zombaria, pela ridicularização, pela performance caricata, engraçada, ludibriando o povo que se deleita nos seus ensinos rasos, superficiais, aparentemente agradáveis, atraentes e engraçados. Esses falsos mestres, eles prendem a atenção do povo, mas alimento consistente, que é bom e necessário, reserve, irmãos. Certa vez, eu ouvi um desses pastores, falar: ninguém se refere a mim como um homem de Deus, mas todos dizem, aquele pastor é engraçado. Eu ouvi isso de um pastor que realmente a marca dele é fazer stand-up, comédia, púlpito, igreja. Não é lugar de piadas, mas é lugar de ensino, de ministração da palavra de Deus, para que o povo seja nutrido, amadurecido e edificado. O Evangelho é coisa séria. A vida cristã é coisa séria. A caminhada cristã é coisa séria. Isso não quer dizer que não devamos ser felizes, sorridentes, bem-humorados e pessoas agradáveis. Ao contrário, nós, povo de Deus, temos motivos de sobra para sermos felizes, sorridentes, bem-humorados e agradáveis, porque a nossa esperança é viva numa eternidade de paz na presença do nosso Deus. Mas o Evangelho aborda assuntos sérios e importantíssimos, de vida e morte, de salvação e condenação. E povos espalhados no mundo, irmãos, sofrem perseguição, sofrem hostilidade, risco de morte por causa do Evangelho. E a gente brincar com o Evangelho é, no mínimo, um desrespeito, uma afronta. Precisamos pregar e viver o Evangelho com reverência e seriedade. Amém? Uma outra exortação que Judas nos traz é a perseverar na obediência para não cair em iscas, em engodos e armadilhas. E no versículo 19 ele diz: são estes os que promovem divisões, vírgula, sensuais, vírgula, que não têm o Espírito. Um dos resultados inevitáveis da arrogância, da presunção dos falsos mestres, a divisão, o racha, grupos que se formam, geralmente em oposição, em competição, brigando entre si, competindo por espaço, por status, por poder. Esse é um dos resultados inevitáveis da arrogância desses mestres. Devemos estar atentos a grupos que
que se formam paralelamente à liderança, não com o intuito de apoiar, mas de fragilizar. Devemos estar atentos a isso. Existem grupos que se formam dentro das igrejas e Judas, o irmão do Senhor Jesus, está nos alertando a isso. Grupos que se formam não com o intuito de apoiar, mas de fragilizar, promovendo racha de pensamentos, de convicções, de motivações. E precisamos estar atentos a isso. Mas Judas, o irmão do Senhor Jesus, ele ainda usa o termo sensuais, como está em algumas versões, inclusive na que eu li, na que eu fiz uso dessa mensagem, que é a linguagem de João Ferreira de Almeida. Mas esse termo ele é melhor entendido no texto grego, no Novo Testamento grego, que se refere a pessoas naturais. E esse termo, pessoas naturais, está relacionado ao comportamento típico da natureza caída, da natureza sem Deus, a natureza que contrasta com o que está sob a direção do Espírito de Deus. O termo natural é relativo a ser não espiritual, a não ter nascido de novo, ser aquele ser exatamente natural como nasceu, em que governa e impera a natureza caída. É relativo a ser mundano, é agir de forma oposta à vontade do Espírito Santo, é agir de forma oposta à direção, à condução, ao governo do Espírito Santo, é evidenciar e provar a ausência do Espírito Santo. Então, Judas diz: cuidado para não ser fisgado por iscas de divisões e do comportamento meramente natural. Mas Judas continua a fazer as suas exortações a perseverar na obediência da fé santíssima. E no versículo 20 ele fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Agora Judas deixa de fazer acusações aos falsos mestres para fazer exortações positivas para seus leitores. E a fé santíssima a que Judas se refere é a mensagem dos profetas e apóstolos, do próprio Senhor Jesus, os seus ensinamentos e as suas doutrinas. E são esses ensinos que os leitores de Judas devem ser edificados. E o termo edificar significa aumentar o potencial, fortalecer, tornar mais capaz. E, em outras palavras, o texto diz, Judas nos diz: tornem-se mais capazes, aumentem seus potenciais nos ensinos, no aprendizado das doutrinas bíblicas, das doutrinas apostólicas, das doutrinas do Senhor Jesus. Não devemos ficar estagnados, irmãos, no conhecimento. Mas Judas diz: edificai-vos, a fé santíssima, né? Edificando-vos na vossa fé santíssima. Ficar estagnado, ficar estacionado, isso não é da caminhada cristã, mas precisamos crescer nesse conhecimento. E no final do versículo 20, Judas exorta a orar no Espírito. E em contraste com o versículo 19, que nos comunica que os falsos mestres têm um comportamento contrário à direção do Espírito Santo, os que pertencem a Deus têm até as suas orações controladas pelo Espírito Santo, assim como toda a sua vida. Este versículo 20 nos ensina que a pessoa alcançada pelo verdadeiro Evangelho edifica suas convicções na doutrina cristã, aumentando o potencial de certeza da sua fé, e também busca conhecer mais da palavra de Deus, fazendo dessa palavra alimento diário para seu espírito e para sua alma. Consequentemente, terá uma vida controlada, governada pelo Espírito Santo, até que suas orações serão conduzidas pelo Espírito Santo. E Judas continua a sua exortação: precisamos perseverar na obediência
influência, visando a eternidade. E no versículo 21 ele fala: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se guardar no amor de Deus é se manter detido, preso, atado a esse amor, uma vida de obediência, piedade, autenticidade, integridade para com Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que será plenamente compreendida, porque nós já somos alvos dessa misericórdia, nós já contemplamos essa misericórdia em nossas vidas, mas ela será plenamente compreendida na vida eterna, na eternidade. Então, guardai-vos no amor de Deus. Judas diz: continuem presos, atados a este amor, visando a eternidade. E Judas continua na sua exortação: precisamos perseverar na obediência, agindo com misericórdia com os fracos. Nos versos 22 e 23 ele fala: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Antes da gente dar continuidade neste ponto, eu só gostaria de destacar aqui um princípio que a gente fala, que não está expresso exatamente dessa forma na palavra de Deus, mas que a gente vê aqui contido, quando se diz assim: ah, Deus ama o pecador, mas abomina o seu pecado. Isso não está na Bíblia, escrito dessa forma, mas nós podemos ver aqui quando Judas fala: quanto a outros, ser também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Precisamos ser compassivos e misericordiosos com aqueles que oscilam, com aqueles que estão fracos, mas precisamos detestar, abominar a roupa contaminada pela carne. Os vacilantes na fé, ou fracos na fé, esses precisam de ajuda. É isso que Judas nos ensina. E não se trata de complacência, de concordância, mas de ajudar alguém que está em condição de vacilar. E aqui, irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, não é sobre ter simpatia, mas é sobre ter empatia. Porque a simpatia com o que vacila seria ter alguma afinidade com as suas atitudes. E não é sobre isso, não é sobre ter simpatia, afinidade com as atitudes desses que vacilam, mas é sobre ter empatia, é tentar compreender e ajudar, se compadecer, se preocupar, ser bondoso com alguém que está passando por dificuldades, com alguém que está vacilando, com alguém que não tem certeza. Precisamos ter essa atitude de compaixão, de misericórdia com os mais fracos. Aqui Judas nos apresenta que o fraco não é o descrente, mas é um crente que precisa de ajuda. Assim como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, quando ele diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Aqui o apóstolo Paulo fala na mesma linguagem de Judas, trata os fracos não como os descrentes, mas como um crente que precisa de ajuda, que precisa de socorro, que precisa de auxílio, que precisa de suporte. E o forte a que Paulo se refere, o apóstolo Paulo se refere, é aquele que é capaz, que tem competência, que tem condição de ajudar. E o fraco é aquele que está em estado de incapacidade ou limitação, que precisa de ajuda. E no versículo 23, quando Judas diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo, se refere à influência contaminadora, devastadora dos falsos mestres e seus ensinos danosos. E aí, a responsabilidade daquele que não está a vacilar, mas que está firme, é arrebatar, é salvar esses que estão vacilando do fogo, da destruição, da condenação.
vacilantes, prestemos ajuda para se fortalecerem, para que esses também sejam edificados. Amém? Que possamos encher os nossos corações com essa misericórdia, com essa compaixão. Mas Judas continua nos exortando a perseverar na obediência, dando glória a Deus. E os versículos 24 e 25 é um desfecho lindo desta carta, quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. E Judas encerra a carta com uma doxologia, uma forma litúrgica de aprender acerca da glória de Deus, uma forma litúrgica de glorificar a Deus. Doxologia é um termo grego, doxa, glória, esplendor, logia, ensino, o ensino da glória. E Judas nos brinda com uma das mais magnificentes bênçãos existentes no Novo Testamento. Irmãos, e a gente aprende aqui, nesses últimos versículos de Judas, que devemos nos dedicar ao ensino da glória, do esplendor, da majestade, do senhorio, do domínio e poder de Deus, Pai, Filho, do Espírito também. Nosso Deus que é trino, é um só, mas que se apresenta em três pessoas, coexiste em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito. Pois é esse Deus que é poderoso para nos guardar de Judas, de tropeço. É esse Deus que nos ajuda a tropeçar. É Ele que nos guarda dos tropeços. E assim, Judas nos ensina a perseverar na obediência das doutrinas apostólicas, para não cairmos em armadilhas e engodos, para sermos edificados, fortalecidos, visando a eternidade, agindo com misericórdia com os fracos e dando sempre glória a Deus. Amém? E assim a gente encerra essa pequena, grande carta, como eu falei inicialmente. Pequena no tamanho, mas grande no seu conteúdo. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações os ensinamentos do irmão do Senhor Jesus, Judas. Amém?